Graça e paz. Hoje vamos falar sobre visão e sonhos que edificam. Atos, o capítulo 10, do versículo 1 até o 23. Vamos perceber que Deus usou disso para edificar a vida do apóstolo Pedro e também de Cornélio. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamado Italiana. Ou seja, então Cornélio era um não-judeu. Era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Se ele era temente, então ele era convertido ao judaísmo, porém não havia passado pela circuncisão. Um dia, por volta das 3 da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram à memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo o anjo que lhe falava se retirou. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço, e depois de lhe explicar tudo, mandou que fossem a Jope. Percebeu? Deus concedeu a Cornélio, um homem não judeu, mas convertido ao judaísmo, e um homem piedoso. Ele decidiu, através de uma visão de um anjo lhe dando uma direção, que fosse enviado mensageiros para falar com Pedro, que estava na casa de Simão curtidor em Jope. Jope era uma cidade portuária. E Barnabé estava em Cesareia, aproximadamente 50 quilômetros de Jope. Percebeu? Deus falou com este homem temente através de uma experiência, de uma visão. E Deus faz isso até os dias de hoje, sim. É claro que ele não contradiz aquilo que as Escrituras dão a direção, mas ele concede essas experiências. E no versículo 9 diz: No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu. E era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvindo-se uma voz que se dirigia a ele, dizia: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Agora é uma visão de Pedro lá em Jope, na casa de Simão curtidor. Ele tem essa visão desses animais e Deus dando uma ordem para ele: mata e come, Pedro. Mas isso era contra o costume judaico. Aliás, isso era até mesmo contra as leis cerimoniais. E Pedro, ele não queria quebrar nenhuma dessas leis cerimoniais comendo aqueles animais impuros. Porém, na verdade, Deus estava tratando no mais profundo do ser de Pedro para o levá-lo a uma missão. Deus estava concedendo a ele uma experiência com a visão de Deus, porque ele estava sendo direcionado por uma missão de Deus. A visão de Deus eram esses animais impuros e a ordem era coma, porque a missão era que Deus iria enviar Pedro para a casa de um não-judeu, que para o judeu
Era gente que não poderia nem entrar na casa, nem fazer refeições com não-judeus, negócios, era para se evitar ao máximo. Mas tem um detalhe: os animais, para não serem comidos, era da lei cerimonial. Mas desconsiderar um não-judeu já não era. Criar essa divisão já não era. Então Deus estava tratando no coração de Pedro algo muito importante, que vinha de uma tradição familiar, da tradição do povo, que era o exclusivismo, de acharem que eles eram o povo de Deus, havia exclusividade, e isso, ao invés de trazer gratidão, trouxe orgulho. E Deus estava tratando no coração de Pedro. Pedro estava deixando claro, Deus estava deixando claro para Pedro: olha, eu estou tratando você porque eu vou te enviar para uma missão. Eu não vou fazer acepção de nenhum povo, de nenhuma língua, de nenhuma gente. Eu estou tratando com você através dessa visão, porque eu vou te levar para essa gente não judeu, para esse povo não judeu, ou esses povos não judeus. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: olha aí, mais uma experiência. Estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que trazem aqui? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que ele tem a dizer. O que você tem a dizer, perdão. 23. Pedro, então, convidando-o a entrar, hospedou-os. Deus já estava trabalhando no coração de Pedro para que todo tipo de exclusivismo e preconceito fosse quebrado no coração dele, para que ele fosse na casa desse não-judeu temente e ali pudesse ter uma obra linda e maravilhosa do Espírito Santo. Sabe o que eu concluo? Eu concluo que Deus, Ele não faz acepção dos povos e das línguas. Mas eu também concluo que Deus, Ele conduz tudo segundo o seu querer. E terceiro, percebe-se como Deus usa de experiências sobrenaturais, da visão e dos sonhos, para nos direcionar para o seu projeto, sua missão. A minha oração, e eu vou fazer uma oração agora, é pedindo que Deus te conceda essas experiências. Amém? Peço a você, vou fazer a oração agora. Tem alguém que está precisando orar com a gente? Compartilhe esse vídeo. Deixe seu joinha para a gente aumentar o alcance nessa plataforma. E nos comentários é onde a gente conversa. Você pode deixar seu pedido de oração. Então vamos orar. Senhor, o tratamento que o Senhor deu para Pedro foi um tratamento importante, porque o Senhor iria enviá-lo para nações gentílicas, ou seja, povo não judeu. Isso precisava ser trabalhado no coração do apóstolo para que não fosse uma barreira para alcançar os povos. O Senhor concedeu visão para Cornélio. O Senhor concedeu visão para Pedro. E o Senhor ainda direcionou Pedro através do Espírito para que ele recebesse os mensageiros de Cornélio. Senhor, eu peço, essa sua ovelha que está me acompanhando agora, que ela tem experiências com o Senhor, que o Senhor possa conceder visões, sonhos, ó Deus, e que essas experiências cooperem para o crescimento dessa sua ovelha. É a minha oração. Ó Deus, claro que eu peço que o coração dessa sua ovelha não faça acepção de ninguém. Pai, também peço que o Senhor, por obra milagrosa, possa curar essa pessoa enferma,
O Senhor sabe quem está me assistindo, quem está me acompanhando, e o Senhor sabe se está enfermo ou se tem alguém enfermo no lar. Eu peço a cura, ó Deus, para a família, para essa pessoa. E não há investida de Satanás, nem obra do diabo que há de prevalecer. E mais uma vez eu peço, Senhor, conceda essa sua ovelha, esse seu filhinho, essa sua filhinha, experiências com visões e sonhos, para a glória do nome do Senhor. Que assim seja. Amém e amém. Amém? Hoje, 12 horas, meio-dia, tem a minha live, transmissão ao vivo. Gostaria muito que você estivesse comigo, tá bom? A gente interage, ora, a gente medita profundamente nas Escrituras. E se é a primeira vez que você está nos assistindo, se inscreva e deixa todas as notificações acionadas. Combinado? Deus abençoe e graça e paz.